Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática 116 e a gente vai iniciar aí com o nosso livro. Estamos iniciando com o livro 8, a parte de matemática no nosso livro 8. Então, pega o livro 8, abra logo na primeira atividade de matemática. Na verdade, são duas atividades, atividade 121 e 122. Nessa videoaula a gente não vai utilizar lápis e borracha, ok? Bora lá. Bom, e o tema das nossas atividades 121 e 122 é comparando frações com a unidade. A gente veio ao longo do livro 7 trabalhando com frações. Aprendemos, né, o que são frações, como a gente representa uma figura, uma quantidade ou uma medida que é fracionada, que é dividida em partes, como a gente representa com frações, com os números fracionários. Aprendemos também o que é denominador e numerador. Isso é muito importante a gente saber que o numerador é aquele númerozinho que fica acima do traço fracionário e o denominador fica abaixo, porque agora a gente vai fazer comparações das frações com a unidade, ok? Então vamos lá? Vamos ver a história que o livro traz para a gente, para que a gente possa entender essa comparação. Felipe e Marina trabalham em uma confeitaria e são responsáveis pela venda de bolos repartidos em fatias iguais. Nesse caso, um cliente pode comprar um bolo inteiro ou frações de um bolo, ou seja, pedaços desse bolo. Veja o que Felipe comentou com Marina. Vendi 10 oitavos de bolo nessa manhã. 10 oitavos? Como assim? O que seria a fração 10 oitavos? Bom, cada bolo é dividido em 8 pedaços iguais, certo? A gente já sabe pelo denominador. Logo, cada pedaço corresponde a 1 oitavo. Cada um pedaço, 1 desses 8. Como eu vendi 10 pedaços, eu posso dizer que vendi 10 oitavos do bolo. Olha, vamos ver o desenho, para a gente entender o que ele está dizendo. De fato, o que Felipe falou faz sentido. Veja a figura. Ele vendeu 8 pedaços desse bolo inteiro e mais 2 pedaços de outro bolo. São 10 pedaços. Cada um corresponde a 1 oitavo. Logo, os 10 pedaços são 10 oitavos. Ele vendeu 8 pedaços de um inteiro, né, de uma torta inteira, de um bolo inteiro, e mais 2 pedaços de outro bolo, ou seja, de outra unidade, de outro inteiro. Então, ele juntou essas duas quantidades que ele vendeu e permaneceu com os 8 embaixo, que é a divisão de cada bolo. Cada bolo é dividido por 8 pedaços. É um pouco confuso, mas dá para entender quando a gente coloca em imagens, para que a gente possa observar. Quando o denominador é menor que o numerador, a gente pode perceber que se trata de uma fração que representa mais de um inteiro. Tá vendo? Representa esse inteiro e mais um outro pedaço. É maior do que um inteiro. Vamos ver melhor para a gente entender. Olha, se cada bolo representa uma unidade inteira, então a fração 10 oitavos é maior que uma unidade inteira. Ele vendeu mais que uma unidade inteira de bolo. Ele vendeu a mais. Com essa ideia apresentada por Felipe, podemos considerar que uma fração pode representar partes menores que uma unidade inteira, maiores que uma unidade e, inclusive, iguais a uma unidade. Para ilustrar mais exemplos sobre essa ideia, imagine que uma barra de chocolate represente uma unidade, ok? Esse pedaço aqui está representando uma unidade. Ele representa, então, 4 quartos da barra, porque essa barrinha aqui
ela é dividida em 4 pedaços e estão todos os 4 aqui. Então, essa barra representa 4 de 4 pedaços, 4 quartos, ok? Veja que ela está dividida em 4 tabletes, então a barra inteira pode ser representada pela fração 4 quartos, ou seja, dizemos que 4 quartos é igual a 1 inteiro, a uma unidade, ok? Ela é igual, olha o sinalzinho de igual. Agora, olha a fração menor. Fração menor que uma unidade, que a gente já trabalhou. Agora, vamos considerar apenas 3 tabletes do total de 4 de uma barra. Vamos supor que alguém comeu um tabletinho, um pedacinho aqui. Ficaram 3 desses 4 que tinham, certo? Desses 4 pedaços. 3 quartos da barra. A fração 3 quartos é menor que uma unidade, ou seja, que uma barra, que uma barrinha inteira. Ou seja, dizemos que 3 quartos, aí usamos o sinalzinho de menor, é menor que 1. Relembrando esse sinal, a parte aberta fica sempre voltada para o número maior ou para a representação da quantidade maior. Nesse caso, se 3 quartos ele é menor que uma unidade inteira, ó, é menor, porque tirou um pedaço aqui. Se é menor, então a parte aberta fica para a quantidade maior, que no caso aqui é o inteiro. Ok, gente? Só para relembrar. Então, quando uma fração for menor que a unidade, o numerador será menor que o denominador. Quando a fração é igual à unidade, os dois números são iguais, numerador e denominador. Quando a fração é menor que a unidade inteira, o numerador é menor que o denominador. Por isso que eu disse que vocês têm que saber bem o que é numerador e denominador. E quando a fração é maior que a unidade? Foi o caso apresentado lá no início por Felipe a Mariana. Foi quando ele falou do bolo, da venda dos pedaços de bolo para Mariana. Olha. Agora vamos considerar 7 tabletes de 2 barras divididas em 4 cada uma. Então, eu tenho uma barra dividida em 4 e a outra dividida em 4. Eu vou considerar esses 7. 4 de cima mais 3 de baixo. Juntando os dois, eu tenho 7 quartos. Tá? Ou seja, eu tenho 2 barras aqui, inteiras. A fração 7 quartos é maior que uma unidade, que uma barra. Ou seja, dizemos que 7 quartos é maior, olha aqui a parte aberta voltada para a quantidade maior, é maior que uma unidade inteira. Por que é maior? Porque precisaram de, né, foi preciso 2 unidades inteiras aqui, 2 unidades para eu obter 7 quartos. É mais do que uma só tem 4. Então, quando a fração for maior que a unidade, o numerador será maior que o denominador. Então, voltando, relembrando, vamos lá. Fração é igual à unidade. Quando a fração é igual à unidade, o numerador e o denominador são iguais. Quando a fração representada é menor que a unidade, numerador menor do que o denominador. Quando a fração representada é maior que a unidade, o numerador é maior que o denominador. Certo? Para praticar isso, vocês vão fazer agora os exercícios de aplicação da página 65. Vocês vão dar um salto da 61, não vão fazer os outros exercícios de aplicação, vocês vão pular todos os exercícios de aplicação e vão só para os últimos, né? Que são ative a memória e o 5 e o olho vivo. Ative a memória 4, 5 olho vivo, tá? Se precisar, volta na parte teórica que a gente acabou de ver para poder responder lá. São algumas perguntinhas, na verdade, para você completar, 3 frases para completar sobre quando a fração é maior, quando a fração é menor, né? Como é que o numerador ele é representado. E embaixo para você fazer essa comparação utilizando os sinais de maior ou menor.
para dizer se a fração é maior ou menor. Ok? Então, voltem aí na teoria, no próprio livro, não precisa voltar no slide, só para poder você conseguir realizar essas atividades. Depois vocês confiram no gabarito. Ok? Na próxima videoaula a gente faz os exercícios de aplicação, os outros. Um beijo e até lá!